pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago. Eu sou a Marília. E a gente resolveu gravar esse vídeo porque a gente está compartilhando um pouco do nosso projeto missionário e tem algumas pessoas que não conhecem tanto da gente ainda. A gente resolveu falar um pouco sobre a nossa história. Bom, primeiro que a gente está se preparando para ir para a Espanha, para sermos missionários lá. Nós somos da primeira igreja batista em Santo André e a gente se converteu ainda na infância, né? Os dois são de lar cristão. Eu me converti, eu considero, quando eu tinha assim de 5 para 6 anos, né? Ainda na escolinha bíblica dominical. Foi na Igreja Batista Curuçá. E eu só fui para a primeira Batista de Santo André em 2006. Isso. Eu nasci no lar cristão, como a Marília falou, mas eu considero que realmente eu entendi a verdade do Evangelho muito mais próximo ali da adolescência e principalmente quando eu entrei na faculdade. É até engraçado, porque muita gente fala que na faculdade os filhos dos crentes se perdem, onde as confusões na cabeça começam, e comigo foi bem diferente. Eu tive grandes exemplos na faculdade de colegas de classe que viviam o Evangelho no dia a dia também, e isso me fortaleceu bastante e me mostrou uma verdade pessoal do Evangelho. Então acho que isso foi bem legal para mim. E aí foi justamente nesse período, ou poucos meses ou poucos anos depois, que eu mudei de igreja e fui para a primeira de Santo André também. Porque antes você era da Assembleia de Deus. Exatamente. Eu sempre fui de igreja batista, não exatamente da primeira, mas sempre denominação batista, e a gente se conheceu na primeira Batista de Santo André. Só uma curiosidade que nós nos conhecemos em 2010, 2011, quando você foi para lá. Isso. Só que antes disso, nós fomos praticamente vizinhos durante mais de 20 anos e a gente não se conhecia. Exatamente. A gente foi se conhecer na igreja, sim. Vizinhos não, assim, né? Um bairro do lado do outro, né? Mas dava pra ir a pé. Mas a gente nunca se viu. Talvez até se viu, mas não Nunca se conheceu. se lembra, nunca se conheceu. Nem as famílias conheciam. Então, bom, aí como que foi o nosso chamado missionário, né? O meu chamado, eu considero que ele foi em 2 etapas. Então, em 2006, quando eu me mudei para a primeira de Santo André, foi numa conferência missionária que teve, foi uma grande conferência que eles fizeram no Aramaçã, que é um espaço bem grande que tem aqui em Santo André. E aí foi mais um chamado assim, onde eu entreguei as minhas férias, porque foi feito um chamado para quem queria ir mesmo para o campo missionário, né? Ser missionário em tempo integral, que a gente fala. Quem queria dedicar as férias para fazer viagens missionárias e quem queria servir a Deus onde já estava. E aí eu tive, né, naquele momento, eu entreguei as minhas férias. Eu já trabalhava numa empresa grande e tudo, então na minha cabeça eu ia seguir carreira, né? Não tinha pretensão de ser missionária, mas pelo menos as férias de primeiro momento eu entreguei. E aí depois, em 2010, 2011, já na primeira de Santo André também, né, que eu fiquei membro lá, teve um pastor da Irlanda que veio, que fez uma pregação também, onde muitos jovens, né, foram chamados para o campo missionário, e aí naquele momento sim eu senti que era 100%, assim, para ser realmente em tempo integral e para onde Deus me chamasse. Comigo foi talvez um pouco mais direto, mas ao mesmo tempo foi interessante porque as duas coisas se misturam um pouco. Então, quando eu comecei a procurar uma outra igreja para congregar, e aí eu tinha me decidido por fazer uma visita pelas igrejas da região. Eu acho que eu só fui em 2, logo na segunda já foi a primeira de Santo André, e justamente o primeiro dia que eu fui visitar, eles estavam apresentando um grupo de jovens que na época eu não me recordo se eles estavam indo ou se eles já tinham acabado de voltar do Uruguai e estavam dando testemunho, mas eu lembro que aquilo me marcou bastante, né? A ideia de você servir uma parte do seu tempo ou integralmente pro ministério, né? Você realmente falar de uma maneira mais incisiva, de uma maneira mais prática, e deixar os jovens, ainda que com pouca experiência ministerial, com pouca
talvez bagagem, poder se envolver com isso me chamou muita atenção. Pouco tempo depois a gente teve uma conferência missionária na igreja, aí eu já era membro há uns 6, 8 meses, que foi um Global Challenge organizado pela agência missionária OM, Operação Mobilização, e justamente nesse período eu já tinha me envolvido em algumas atividades, mas numa pregação do pastor Fernando Brandão, da Junta Batista, ele falou um pouco e naquele dia eu já cheguei ali sentindo que alguma coisa diferente ia acontecer, e foi quando realmente teve uma entrega para missões. Pouco tempo depois aí veio esse pastor da Andrew, pastor da Irlanda, e foi quando foi uma confirmação nesse sentido também. Que foi bem o período também que a gente estava começando a namorar, então foi também uma confirmação disso, né? Porque eu queria alguém que tivesse o mesmo chamado que eu, que é algo que faz todo sentido, né? Inclusive, conselho para quem está procurando alguém, que seja alguém que tenha o mesmo chamado que você. E aí, de tudo aconteceu nesse período em 2011. E aí, em 2012, foi quando eu fui na minha primeira viagem missionária transcultural, que foi pro Peru. Não, minto. Foi 2012, janeiro de 2012 que a gente foi pro Peru. Tá certo. A viagem foi depois 12, do chamado. Tá certo. 11 foi Paraguai. Isso, porque assim, como que eu conheci o Thiago, né? Eu conheci ele meio de vista, né? Quando ele veio pra igreja, mas aí, quando começou a ter essa preparação pra viagem missionária pro Peru, que era dos mochileiros, eu me interessei em ir e tinha aulas de espanhol também na igreja. E o Thiago era um dos líderes desse projeto. E aí eu queria mais informações e eu acabei me aproximando dele para saber mais do projeto. Aí ele falou das aulas de espanhol, e aí eu comecei a participar também das aulas, e foi aí que a gente se aproximou. E aí em janeiro de 2012 a gente foi pro Peru, mas em 2011 você já tinha ido pro Paraguai, né? Isso. O projeto Mochileiros ele começou na verdade em 2010. Justamente com jovens, principalmente da primeira, mas também alguns de outras igrejas, liderado pelo pastor Marcos Pereira, em que a ideia era levar jovens para passar uma semana, 10 dias, apoiando um missionário em algum país da América Latina. Em 2010, como eu falei, começou no Uruguai. Esse foi um projeto que eu não participei, mas que foi o que eles estavam dando testemunho quando eu visitei a igreja, como eu falei. Em 2011 eu fui para o Paraguai, isso tinha, sei lá, talvez 6 meses, 8 meses que eu estava na igreja. E aí depois de 2011, o pastor Marcos ele foi para ser missionário de tempo integral, justamente no Peru, então ele estava passando por um período, uma fase de treinamentos e tudo mais, antes de ir para lá, né? E ele passou a liderança do projeto Mochileiros para o Esdras, um colega lá da igreja, e também para mim. Com isso, a gente começou a formar o grupo que iria para o Peru em 2012. Isso. Que foi aí que a Marília veio fazer as aulas de espanhol e acabou indo para o projeto também. Uhum. E aí, quando a gente foi pro projeto, a gente já estava namorando, e aí em setembro de 2012 a gente se casou. Só um parênteses, né? A gente não falou sobre a nossa formação. Uhum. Então, só para quem não sabe, né? A nossa formação na faculdade, os dois são formados em administração. Eu me formei na Fundação Santo André. E eu trabalhei durante 14 anos, né? Fiz estágio, trabalhei na Volkswagen, na área financeira, como analista. Saí de lá faz 1 ano e meio, justamente porque a gente está nessa preparação para ir para o campo. Sou formado em administração também, pela USP. Eu trabalho há 10 anos com pesquisa de mídia, pesquisa de marketing. E isso também foi um dos pontos que a gente ficou bastante tentando entender ao longo do processo, né? Como funcionaria os nossos dons, os nossos talentos e como que a gente poderia usar isso para o reino. Durante muito tempo isso também foi um pouco de neura pra gente, um pouco de confusão na nossa cabeça, mas a gente tem sido acompanhados e tem
tido bastante aconselhamento dos pastores, da liderança da nossa igreja também, de como usar isso que Deus tem nos dado para a expansão do reino também. E na nossa caminhada, né, depois que você tem o chamado, tem toda essa descoberta, né, dos dons e essa questão da administração, né, conforme, né, a gente ia conversando com as pessoas, algumas pessoas tinham a ideia assim, você é formado em administração, que legal, então você vai vir aqui para uma agência missionária, vai ficar sentado aqui, toma o seu computador, você vai fazer a papelada, você vai fazer conta, e assim, não que isso não seja também uma forma de serviço, é uma coisa importante que tem que existir, mas a gente nunca se viu fazendo só isso, né? A gente até pode em algum momento auxiliar com isso, mas a administração não é só serviço de escritório. A administração, até para quem, né, estudou, sabe que tem toda a parte de planejamento, de estratégia, né, de você ter aquela visão de liderança, isso para qualquer coisa, seja para organizar uma empresa ou para organizar uma viagem missionária, você vai poder usar os mesmos princípios, né, e aplicar ali. Exatamente, foi justamente por causa disso que a gente percebeu isso com as viagens que a gente foi fazendo. Depois dessa viagem do Peru, quando a gente casou, a gente com 4 meses de casado, né? Viajou para Colômbia, também no projeto no mesmo modelo. Depois a gente foi para Bolívia. Então foi 2012 Peru, 2013 Colômbia, 2014 Bolívia e 2015 Argentina. Foi o último projeto que nós fomos, né? Depois tiveram outros, o projeto Mochileiros ele continuou para alguns outros países, mas a gente já não foi mais, mas a gente ficava mais como uma ajuda, né? Um apoio para o pessoal que estava indo, né? Foi desenvolvendo novas lideranças, porque a gente já sentia também que, né, o nosso momento naquele projeto também já estava passando e a gente tinha que se preparar para a nossa saída definitiva mesmo para o campo. A gente, falando um pouquinho do que a gente fazia nesses projetos, né? Eu acho que isso é importante porque dá uma noção da experiência que a gente teve. A gente costumava dizer que o projeto ele era como uma caixinha de ferramentas. Então, o que a gente fazia era chamar os jovens para participar, dar treinamento em algumas coisas básicas e que serviam para fazer evangelismo, como kids games, como teatro, como algumas brincadeiras, algumas coisas com balões, pintura em rosto e tudo mais. Mas ao mesmo tempo a gente começava a entender os talentos que cada um desses jovens tinha. Então, alguém podia fazer uma palestra sobre finanças pessoais, um outro sobre alimentação, um outro sobre beleza, e foi daí uma das coisas que a gente descobriu, né, a oportunidade que existia, por exemplo, em falar com as mulheres num projeto desse tipo, fazendo uma tarde da beleza com as mulheres. Então, isso tudo a gente levava a caixinha de ferramentas, apresentava para o missionário local, ou para o missionário que estava no local, e a gente conseguia daí traçar uma estratégia, traçar um plano de ação durante esses 10 dias que a gente estava lá. É importante falar que a gente sempre, nesses projetos, apoiou alguém que estava lá, porque a gente entendia que em 10 dias a gente não ia conseguir fazer muita coisa, e os frutos que viriam depois, quem ia ter que cuidar era alguém local, alguém que ia permanecer ali. E também a gente queria ir apoiar alguém que já estava algum tempo lá no campo, alguém que gostaria ou precisaria de apoio, às vezes estava sozinho, ou às vezes com uma igreja muito pequena. Então esse sempre foi o nosso objetivo. A gente até brincava que a gente tentava fugir dos grandes centros, né? Tentava ir... sempre ir para aquele lugar onde ninguém vai, né? O que poucas pessoas vão. Exato. E isso tudo deu uma bagagem muito legal pra gente, né? De como lidar com pessoas, de como organizar as coisas. E não só nessas viagens, mas também, né, ao longo desse tempo, desde o nosso chamado até hoje, aí, se foram, né, 10 anos. Uhum. A gente também sempre ativos, participando da nossa igreja aqui em Santo André, participando de pequeno grupo, liderando pequeno grupo. Eu cheguei a participar também do grupo de teatro na igreja, logo quando eu cheguei na igreja, da juventude, e também com o Ministério de Mulheres também, nesse último ano e meio, eu pude estar mais de perto com elas. O Thiago também sempre, né, ajudando
questão do Conselho Fiscal Conselho da Igreja. Fiscal da Igreja. Eu também ajudei a desenvolver uma ONG, que é meio que um braço da igreja, ajudei a estruturar durante o período. Dentro dos vocacionados da igreja, a gente ficou responsável por 1 ano e meio, 2 anos. De toda a parte de cursos que tinha relacionados dentro da igreja, então isso acho que serviu também para a gente falar um pouco disso, né? De como, a gente pode usar parte dos nossos dons mais voltados para ter contato com as pessoas também, não ficar, como a Marília falou, só presos no escritório, atrás de um computador às vezes. Nossa igreja ela tem um trabalho muito legal, né, que a gente pode dizer que a gente foi privilegiado, né, de participar disso, que tem um grupo de vocacionados que é acompanhado de perto pela igreja, que tem a oportunidade de trabalhar bastante em diversas áreas, né? Então a gente, no caso, a gente era líder dessa parte de capacitação de cursos, mas a gente também participava de outras atividades de evangelismo também, meio que isso que a gente fazia nas viagens missionárias, né? Aqui na América Latina, também fazer numa comunidade carente de São Paulo. Então a gente teve a oportunidade de participar disso também e de atividades na própria igreja, da conferência missionária, né? Então tudo que precisava desse tipo de trabalho, a gente sempre estava, né, por perto, participando para aproveitar as oportunidades e servir também, né? Porque se você tem um chamado, você vai servir onde você está até que Deus te mostre, né, para onde você deve ir. E talvez uma coisa que todo mundo está pensando é, por que Espanha? Né? Por que Europa? É só porque é muito gostoso? É só porque é muito bonito? Por que a gente está pensando nisso? Existe meio que um preconceito, né? Principalmente aqui na América Latina, porque de fato muitas pessoas vão para a Europa com, né, a intenção de melhorar de vida, de estar num lugar mais seguro, né, de alguma forma. Porém, quando nós estivemos na Europa a primeira vez em 2016, a gente viajou lá, para lá, a princípio simplesmente de férias. Mas é claro que quando você tem um chamado, para qualquer lugar que você vai ter também uma visão missionária, e a gente começou a observar algumas coisas, observar como é um lugar, né, muito bonito para você fazer turismo, tem grandes igrejas, mas que estão vazias, né, com poucas pessoas, e o secularismo, né, a Europa é considerada um continente pós-cristão. Então, né, eles têm uma tendência, né, um aumento do ateísmo, né, os jovens principalmente já não vão mais à igreja. Então a gente começou a observar isso e pesquisar também sobre o assunto, né, quando a gente voltou. A primeira vez que nós fomos, a gente foi para a França e Inglaterra. E aí nós começamos a orar nesse sentido, né, e perguntar para Deus, né, se era realmente um chamado ou se simplesmente a gente gostou do lugar, se sentiu bem ali, ou se Deus tinha alguma coisa para nós. E aí no ano seguinte, 2017, nós fomos dessa vez para Espanha. A gente fez uma visita também no norte da África, para também tentar entender, né, ver outras realidades, outros cenários. E ali na Espanha, surpreendentemente, a gente sentiu algo assim muito... a gente sentiu que Deus estava começando a fazer algo ali e que a gente poderia se encaixar nisso, a gente poderia fazer parte do que Deus já está fazendo ali na Espanha, que precisa de mão de obra, né? Vamos dizer assim, missionária para isso. Durante muito tempo a Espanha foi conhecida como cemitério de missionários. Então, se você falar com pessoas mais antigas, que conheceram pessoas que foram para lá, essas pessoas falando da dificuldade, de como muitas vezes esses missionários, entre aspas, tiveram seu ministério dificultado, às vezes anulado enquanto estavam ali. Mas nessas últimas viagens que a gente fez para lá, o que a gente percebeu é que, na verdade, em cima do suor, em cima das lágrimas desses missionários que foram antes e que muitos poderiam dizer que não tiveram sucesso, Deus vem trabalhando e os frutos estão começando a surgir. Então, a gente ouviu relatos desde missionários que falaram assim, olha, a gente não está mudou muito do nosso modo de trabalhar, mas Deus está fazendo as coisas acontecerem de uma maneira surpreendente. A gente ouviu de outros missionários que, olha, tem essa igreja aqui
ela foi deixada para a gente cuidar e a gente está recomeçando do zero, porque não tinha muitos membros, mas tinha um prédio. A gente ouviu coisas como, por exemplo, a igreja não gosta que põe uma placa muito grande, mas a gente quer pôr porque a gente quer se fazer conhecido dentro da região, ou do tipo, a gente está colocando uma congregação mais lá no centro da cidade porque as pessoas não viajam 10, 15, 20 minutos de carro para poder ir numa igreja. Uma realidade tão diferente da que a gente tem no Brasil. Né? E a gente viu jovens também, né, buscando a Deus de verdade, né, ainda que era um grupo muito menor do que aquele que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, mas a gente viu jovens ali buscando, desejando, querendo fazer missões também em outros lugares, né, e aí isso deu, né, aquele estalo, aquela visão de que a gente pode fazer aquilo que a gente estava fazendo com os jovens aqui, também fazer com os jovens de lá, né, dentro da própria Espanha, né, na Europa, em outros lugares. Exato. A gente de nenhuma forma quer ou gostaria de pensar que tem alguma diferença no ministério de quem vai para a Europa, quem vai para a Ásia ou quem vai para a África, quem vai para um país fechado no Oriente Médio, por exemplo. Mas o que a gente percebe é que, graças a Deus, Deus tem chamado pessoas para cada um desses lugares. E quando a gente olha e pensa na quantidade de pessoas que estão morrendo num contexto pós-cristão, como a Marília falou, que não conhecem a verdade do Evangelho, seja essa pessoa um europeu, um africano, um asiático, ou alguém do Oriente Médio, um muçulmano, por exemplo, para Deus, cada uma dessas pessoas tem igual valor. Então, por isso que a gente pensa que alguém precisa falar e alguém precisa estar disponível. A gente sabe que os desafios vão ser muito grandes também. E a gente, às vezes, até acha que alguns desafios na Europa são um pouco mais difíceis do que em outros países, como o continente africano, às vezes o asiático, justamente porque ali as pessoas já estão carregadas com uma visão do cristianismo muitas vezes errada, muitas vezes antiquada, muitas vezes que carrega muito mais leis e costumes, usos e costumes do que a verdade, o princípio do Evangelho mesmo. Então, a gente vê como um grande desafio e não como uma coisa simples, uma coisa fácil. Tanto e isso é muito interessante, né? De todas as igrejas que a gente foi visitando, uma igreja com mais de 100 membros é considerada uma super igreja. Né? Muitas igrejas não têm um templo, né, como a gente vê aqui, algumas até compartilham o mesmo espaço, né, alugam um espaço, alugam um teatro, um salão em um hotel, alguma coisa assim para poder fazer as reuniões. Então, é uma realidade bem diferente. E, bom, com esse vídeo aqui a nossa intenção era, né, fazer vocês conhecerem a gente mais um pouco. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar pra gente também, quiserem saber mais a respeito disso. E a gente quer fazer outros vídeos. Tô pensando aqui da gente fazer um vídeo falando o que a gente pretende fazer ali na Espanha. Acho que seria legal mostrar a estratégia, né, que já é adotada ali e o que a gente pretende fazer também. E futuramente, né, assim que Deus permitir que a gente vá mostrar também o que a gente está fazendo ali, fazer vídeos aqui para vocês conhecerem um pouco mais e estarem orando por nós também. Fiquem em contato com a gente e Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe.